O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você está acompanhando, através da Goldnet, a Santa Missa, diretamente da Igreja Matriz São Francisco das Chagas, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Muito bom. Quero mais uma vez cumprimentar você, o nosso fiel presidente da nossa Igreja Matriz. Hoje não é a missa como é geralmente celebrada na Igreja Nossa Senhora de Fátima, mas aqui na nossa matriz em vista do trito que nós estamos fazendo para a festa do Divino Pai Eterno que vamos celebrar amanhã. Como em Trindade, como repercute aqui também. Claro que nós não vamos ter procissão nem nada devido ao contexto histórico que nós estamos vivendo, mas vamos ter a missa em honra e refletir um pouquinho sobre a história do Divino Pai Eterno. Hoje nosso segundo dia do Tríduo, ontem começamos, hoje o segundo dia, e vamos honrando ao Divino Pai Eterno, Pai amoroso, no mistério da Trindade Santa, coroando a Virgem Maria, símbolo da humanidade, símbolo da vida. E Deus, no mistério unitrino, que acolhe a vida, que é tão preciosa e tão cara a todos nós, no seio da Trindade Santa. É a simbologia da imagem que nós temos aqui, estão vendo aqui, do Divino Pai Eterno. E amanhã, às 16h, nós vamos celebrar então a missa, em honra ao Divino Pai Eterno, encerrando assim as festividades muito singelas e muito poucas, devido ao contexto que nós estamos vivendo dessa pandemia doida. Mas a igreja hoje celebra de modo muito solene, tanto é que chama até solenidade, de São Pedro e São Paulo, duas colunas tão essenciais na história da nossa igreja, nos primórdios da nossa fé. E sem Pedro e Paulo é impossível falar de cristianismo. Pedro, o símbolo da instituição, e Paulo, o símbolo da igreja missionária, que se expandiu pelo mundo todo. Pedro, filho de Jonas, até acabamos, nós ouvimos no Evangelho, agora de Mateus, tinha um irmão chamado André, era casado, e foi o discípulo escolhido por Cristo e eleito como o primeiro Papa da igreja. Filho de Jonas, irmão André, profissão de pescador, casado, e ele foi escolhido por Jesus quando ele estava pescando com seu irmão André. Bonita a história dos dois. Os três terminaram a pesca naquele final de tarde, estavam consertando as redes para depois julgá-las novamente, para esperar a pesca. E aí Jesus passou naquela tarde e disse para os dois: deixem tudo e eu vos farei pescadores de homens. Largaram tudo e seguiram Jesus. Paulo, já um judeu muito culto,
primeiro missionário que levou a igreja e a boa nova de Jesus a todo mundo até então conhecido. Um homem extraordinário. Com o mesmo ardor que ele perseguia os cristãos, depois com ardor ainda duplicado, triplicado, sei lá como pode dizer, começou a anunciar o amor a Jesus Cristo e a boa nova do seu evangelho. Quantas viagens missionárias, quantas comunidades fundadas, como sofreu por amor a Jesus. Os dois, diferentes na sua missão, no caráter, cada um com seu modo de ser, claro, como todo mundo é único, também nos estudos, mas unidos no amor muito grande a Jesus Cristo e à igreja. Regaram com seu sangue o início da nossa igreja e a nossa fé. Todos os dois derramaram o sangue por amor a Jesus. Por isso que o padre veste essa casula vermelha que vocês estão vendo aqui. E a liturgia, as duas leituras, falam justamente um pouquinho sobre os dois. Nós ouvimos aí. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra Pedro, que ele está preso. Herodes mandou prender Pedro e justamente ele já preparava para matá-lo, como matou Tiago. E a leitura nos quer trazer muitos ensinamentos. O primeiro deles é o seguinte: todo aquele que se dispuser a seguir Jesus e a ser pessoa honrada e do bem, vai ser incompreendida e perseguida, como foi Pedro. Todo aquele que quer ser de Jesus, nadar contra a correnteza, te prepara, porque não é fácil. Muitos desafios virão. Aliás, também vocês já viram falar que não se joga pedras em árvores que não dê frutos. Então aquele que segue Jesus, se coloca disponível, coração aberto para Ele, te prepara, porque muitas incompreensões virão. O primeiro ensinamento da leitura é esse. Por que Pedro está preso? Justamente por isso, pelo amor, pelo testemunho que ele estava dando seguimento de Jesus. Olha o segundo ensinamento. A igreja toda reza para Pedro. Enquanto Pedro lá estava preso, a igreja toda, aqueles que tinham amizade, conheciam Pedro, rezavam por ele, para que Deus lhe desse forças para manter o testemunho até o final. Terceiro ensinamento, olha que bonito. Em resposta à igreja que reza por Pedro, Deus não o abandona. O que Deus fez? Mandou um anjo, vocês ouviram na leitura. Vai lá, vai libertar Pedro da prisão. Em resposta às orações de uma igreja que reza por Pedro, Deus envia um anjo para libertá-lo. Ele nunca abandona aqueles que são perseguidos por sua causa. É difícil, é doloroso, mas Deus nunca abandona aqueles que se dispõem a segui-lo e a servi-lo. Ele dá força. Olha que bonito testemunho de Pedro. Mandou um anjo para libertá-lo da prisão. É de Deus, sem dúvida, que vem as graças para vencermos todos os problemas da nossa vida. E quem não os tem, não é? Cada um no seu canto, padece o seu tanto. E onde buscar forças para vencer os problemas? Claro, tem que ser Deus. É Deus que vem, que dá as forças necessárias para superar tudo. Pedro é salvo da morte. A salvação vem de Deus e não de nenhuma iniciativa do ser humano. Pedro preso, a igreja reza por ele. A resposta às orações da igreja manda um anjo para libertá-lo, provando que Deus escuta a oração do seu povo e nunca abandona aqueles que estão perseguidos por sua causa. E olha a segunda leitura, essa é a primeira leitura, né? Nós ouvimos os Atos dos Apóstolos. Olha a segunda leitura. Paulo também está preso, como Pedro, prestes a morrer. Isso se deu no ano 64 da nossa era cristã, sob perseguição de Nero. Pedro e Paulo foram martirizados justamente no ano 64. E ele, da cadeia onde está Paulo, ele escreve um testamento espiritual de sua vida. Mesmo preso, olha como é que ele começa, bonito. Estou pronto, chegou a minha hora. Tem outras passagens que ele diz assim: eu não sei se eu quero morrer ou ficar, porque se eu ficar, eu vou continuar propagando o nome de Jesus e a boa nova. Se eu morrer, eu vou encontrar com ele no céu. Vou deixar nas tuas mãos, Senhor.
Era o Paulo, uma convicção muito serena e muito tranquila e muito consciente de que ele iria encontrar com Jesus após a sua missão cumprida aqui na terra. Por isso que ele dá esse testemunho espiritual. Completei a corrida, guardei a minha fé. Agora está reservada para mim a coroa dos justos, como todos aqueles também que guardam a fé. Eu fico imaginando nós nessa correria do dia a dia, como fala Paulo, na corrida guardei a minha fé. De vez em quando a gente acaba balançando aí. Não sei se eu dou conta, se eu vou até o fim. Confiar em Deus que renova a nossa fé. Não nos deixa aí estirados na estrada. E o Evangelho, nós ouvimos de Mateus, Cristo confere a Pedro o primado da igreja. Quem dizem os homens que eu sou? Foi a pergunta de Jesus. Pedro, em nome de todos, responde: Tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Que resposta mais profunda. Claro que Pedro não tem nem da consciência da resposta que ele está dando. Tanto é que Jesus falou assim: Feliz és tu, Simão Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí quando Pedro termina de fazer essa profissão de fé, o que Jesus falou com ele? Tu és Pedro, pedra, Cefas, rocha, e sobre esta pedra eu vou erguer a minha igreja. E o poder do inferno nunca vai destruí-la. Sei quantos anos tem isso? Mais de 2000 anos. Morre papa, morre bispo, tem escândalo daqui, escândalo dali, a igreja continua. Quantos pais já não passaram nessa paróquia? Nós estamos aqui, quantos já morreram? E a igreja permanece de pé, porque é guiada pelo Espírito Santo sobre a profissão de fé de Pedro, construída sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, e sobre essa fé, Pedro, que você acabou de professar, eu vou erguer a igreja, e nada nesse mundo vai destruí-la. E o demônio tenta daqui, dali, de cá, de lá, está aí, de pé. Que a nossa fé não se baseia no homem, mas em Jesus, o próprio Filho de Deus. E aí Jesus continua essa pergunta. Vocês viram que é uma pergunta, não é de doutrina, não é de catecismo, mas é uma pergunta existencial. Responde com a vida. Seguir Jesus é um estilo de vida, não é doutrina, não é decorar coisas. Até papagaio decora e fala, mas viver é diferente. Por isso que a resposta, nós falamos que é uma resposta existencial que envolve a vida, é um estilo de vida. Quem sou eu para você? Qual a influência que eu exerço na sua vida? Você me conhece? Eu estava preparando essa reflexão e fiquei imaginando, nós nos tornamos tão peritos em conhecer os outros, até o que a gente conhece a gente inventa. Vocês já viram como é que é? E os ídolos então vão ocupando espaço, coração, a vida da gente. Meu Deus, que ilusão do mundo. E quando nos pergunta sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, a gente sabe nada, pouco conhecimento. Quando não, por aqueles que ouviram falar, nós ouvimos falar, mas conhecemos muito pouco. Contrapartida, muito, né, e tanta coisa do mundo. Quem sou eu para você? Qual a importância que eu tenho na sua vida? Vejo que é uma pergunta existencial. Eu influencio nas suas decisões, no seu modo de viver o casamento, viver a vocação, viver as amizades, etc, etc, vai por aí fora. Para Pedro e Paulo, claro que Jesus foi o tudo na vida deles, tanto que deram a vida por eles, por ele. Por ele deram suas vidas. Pedro vai morrer em Roma no ano 64, crucificado de cabeça para baixo. Você sabe onde o Papa celebra? Você, né, aquela missa que nós temos de ver pela televisão, tem aquele altar bonito, assim, um baldaquino, são aquelas colunas, né, em espiral, onde o Papa celebra ali em ocasiões solenes especiais. Embaixo, no subterrâneo, tem lá os restos mortais de Pedro, até hoje. Deve ter alguma coisa lá, né? Quantos anos também.
Mas o altar onde o Papa preside, celebra, fica justamente sobre os restos mortais de Pedro. Morreu crucificado. Quando prenderam-no, não nessa ocasião, nós ouvimos que foi libertado, né, pelo anjo, mas quando foram crucificá-lo, ele disse: não mereço morrer como meu mestre. Pode virar de cabeça para baixo. Já imaginou? O sofrimento medonho. Santo Deus. Os pregos atravessando as mãos. Provavelmente deve ter levado uma surra antes de ser crucificado. E aí ele falou: não pode virar a cruz de cabeça para baixo. No ano 64, sob a dominação de Nero. E também, daí vem que bonito, olha que bonito que o autor falou. Pedro fica para sempre em Roma, não só no seu túmulo, mas de um modo particular nos seus sucessores que ao longo dos séculos vão construindo a igreja. Olha que coisa mais linda. Pedro fica definitivamente em Roma, não só no túmulo, mas nos seus sucessores, os papas que vão construindo e nos orientando a igreja ao longo dos séculos até hoje, 2021. Paulo chega a Jesus por um caminho diferente. O caminho de Damasco, quando ele estava indo para Damasco, com cartas dando autoridade para prender os cristãos, ele tem um encontro com Jesus. Na verdade, Jesus o esperava no caminho. E um clarão vai inundar o coração de Paulo, vai cegá-lo. Uma luz que vai invadir a sua vida, e ele vai fazer dele essa luz de um homem novo, de perseguidor, vai passar agora a ser o missionário de Jesus. Percorrendo quase todo o mundo conhecido de então, fundando as diversas comunidades. Também morre em Roma, no ano 64, com a cabeça decepada. Quando o prenderam, queria crucificá-lo igual crucificaram Pedro. Ele falou assim: não, eu tenho dupla cidadania. Eu sou judeu e eu sou cidadão romano. Tanto é que Saulo é judeu e Paulo, cidadão romano. Eu não quero ser crucificado, não. Então nós vamos cortar a tua cabeça. Pode cortar. Cortaram. Lá em Roma, fora dos muros de Roma, tem, né, os muros que cercam a cidade antiga. Tem uma basílica linda, imensa lá. Estive lá uma vez. E aí tem uma imagem de Paulo, imensa, colossal. E ele tem a imagem assim, com capuz, e tem uma espada assim, debaixo da mão dele. Lembrando do martírio, né, que deceparam a sua cabeça. Diz alguns historiadores que quando cortaram a cabeça de Paulo, ela rolou igual uma bola. Deu 3 piques assim. Dizem os historiadores que onde a cabeça caiu, 3 fontes surgiram. Eu vi as 3 fontes lá agora, se realmente foi a cabeça dele. Aí vocês perguntam para Paulo, quando chegar lá. Se foi a cabeça que caiu, viu lá. Estão lá as fontes. Mas a gente não sabe também até que ponto, né? Tem que perguntar para ele mesmo lá. O poder do inferno nunca vencerá a igreja. E assim, olha que bonito. Quando Jesus fala assim: Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra eu vou construir minha igreja. Profissão de fé que ele acabara de citar. Se o poder do inferno nunca vencerá a igreja, assim nós devemos entender que os poderes dados a Pedro não foi somente a ele, mas também aos seus sucessores, que são os papas, porque a igreja vai sendo construída ao longo dos séculos. Então não era para morrer em Pedro, mas para continuar na sucessão. Por isso hoje nós celebramos o dia do Santo Padre. Aqui, ó, para curiosidade, nós já tivemos até hoje, eu anotei aqui, 266 papas. 266. Em 2000 anos e 21, né? Nós estamos de história. Nós tivemos até hoje 266 papas. Com o Papa Francisco. Por isso vamos rezar por ele hoje. Olha que bonito, eu termino a reflexão. Como a igreja toda rezava por Pedro quando ele estava preso, nós rezamos hoje por Papa Francisco, que é o Pedro de hoje. Para que Deus continue dando muita luz para nos guiar e a força necessária para enfrentar as cadeias e prisões que o querem manter calado e preso.
Vocês já viram que todas as vezes que a igreja se propõe a gritar contra a favor da vida, dos valores, da fé, da moral, nossa Senhora, parece que caiu o mundo. Daí surge crítica dali, fala daqui, fala de lá. E o problema não é nem tanto fora, é dentro. Dos que estão comendo o mesmo prato. Olha que doloroso isso. Os de fora talvez respeitem até mais do que os que estão dentro. Como diz Santo Agostinho, né? Cuidado. Há muitos que pensam que estão dentro, mas estão fora. E os que estão fora, que nós nem sempre valorizamos, consideramos, estão dentro. Eu termino pedindo a Nosso Senhor que nos dê um coração cada vez mais amoroso para com a nossa igreja, para com a nossa fé. Rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que tem esse encargo, essa missão tão árdua, tão nobre, de nos orientar ao longo desses séculos, ao longo da vida. E mais ainda, que nos dê um amor muito grande a Jesus. Quem sou eu para você? Como a pergunta que ele fez hoje. E ele possa ir pouco a pouco, moldando nossas vidas, influenciando nossas decisões e o nosso jeito de ser. Amém. Creio em Deus,